Ele era apenas um mecânico. Suas mãos estavam sempre cobertas de graxa e seu uniforme marcado pelo tempo. O bilionário ria dele, achava que o dinheiro podia comprar tudo, até o respeito. Mas naquele dia, o destino mudou de lado. Em questão de segundos, o homem simples mostrou que sabedoria, coragem e humildade valem mais que qualquer fortuna. E quando o bilionário viu quem realmente estava no comando, foi tarde demais para rir. O pano arrastou-se pelo metal quente e Mateus sentiu o cheiro cortante do querosene misturado ao óleo. Cada gesto era repetido, calibrado ao som do ambiente. Passos dos técnicos, o clique distante de ferramentas, o pulso certo de uma chave que encaixa. Para Mateus, aquele ritual não era apenas consertar, era cuidar de vidas que, em voos futuros, confiaria naquela precisão invisível. Arthur Varela entrou no hangar com a segurança que o dinheiro dá, postura reta, passos medidos, sorriso treinado. Ele vinha para assistir ao teste final do seu novo avião e para, se pudesse, transformar o momento de tensão em espetáculo pessoal. Quando viu Mateus, a risada escapou, curta e cortante, como uma lâmina, um homem com mãos sujas cuidando do seu símbolo de status. Ainda está aí? Disse Arthur, com deboche que encheu o espaço. Mateus não respondeu com palavras. Levantou os olhos por um segundo e houve ali uma calma que segurava mais informação do que qualquer defesa. Ele sabia ler o avião como quem lê um livro antigo, padrões de vibração, tolerâncias microscópicas, a sinfonia mecânica que anuncia problemas antes que apareçam. O teste começou. O motor girou e uma microvibração, sutil, percorreu a estrutura, algo que para olhos inexperientes parecia normal, mas que para ouvidos treinados podia ser o prelúdio de uma falha. O piloto, profissional contratado, franziu o senho. Arthur, impatient, ordened a accelerator. O ruído tornou-se irregular. Alguns membros da equipe trocaram olhares. O que para eles era um incômodo técnico, para Arthur era apenas um aborrecimento, até que Mateus se aproximou. Colocou a mão onde ninguém se atreveria sem mapa mental perfeito da máquina. Sentiu uma ressonância de baixa amplitude que, se não corrigida, poderia amplificar-se em rotações altas. Era uma excitação harmônica vinda de um ponto de fixação ligeiramente desalinhado, algo que nem sempre aparece em diagnósticos de rotina, pois se manifesta apenas numa janela estreita de RPM. Mateus não pensou em títulos ou em humilhação, pensou em segurança. Em voz baixa, explicou, em termos simples, o que estava sentindo. Ajustou uma abraçadeira, reposicionou um cabo de controle com cuidado cirúrgico e testou a tensão de um parafuso seguindo o toque recomendado. Não por arrogância, mas por prática. O som mudou. O motor, antes hesitante, passou a roncar com confiança. A diferença era como transformar uma afinação desafinada em uma nota pura. Arthur parou. O riso evaporou do rosto. Não era só admiração, era choque. Por um segundo, o homem que sempre comprou o mundo com números percebeu que ali havia algo que suas contas não alcançavam. Experiência acumulada, sensibilidade técnica e humildade operativa. Mateus saiu da escada com a serenidade de quem fez o que devia ser feito, sem aplauso buscado, apenas a quietude do dever cumprido. A multidão ao redor ficou muda. As palavras de Arthur se perderam no som contínuo da turbina estabilizada. Mateus explicou, agora a todos, com uma clareza que dissolvia qualquer pretensão. Havia uma microressonância no conjunto do fã, amplificada por um entrelace ligeiramente solto na linha secundária. Ajustei a braçadeira, reposicionei o cabo de compensação e confirmei a folga do blade tip. Era o suficiente para eliminar o pico de ressonância em baixa rotação. Mesmo para quem não entendia jargões técnicos, a atitude transmitia transparência. Ele não estava escondendo o segredo. Estava mostrando como o conhecimento prático salva futuros passageiros e noite de sono a famílias. A plateia não aplaudiu apenas por espetáculo, aplaudiu por algo mais raro, reconhecimento de valor real. Arthur aproximou-se, metade curioso, metade ferido no seu orgulho. Como podia saber isso tão rápido? Perguntou, a voz baixa, sem o deboche anterior. Mateus respondeu com uma simplicidade que desarmou. Tempo e repetição. Anos ouvindo o motor, sentindo tolerâncias, aprendendo que o avião fala, se você aprende a escutar. A resposta deixou uma marca. Para muitos ali, inclusive para Arthur, havia um choque cognitivo.
A noção de que certas habilidades são adquiridas em silêncio, longe das manchetes e dos contratos milionários. E mais, que o capital não substitui a prática. O bilionário, com o relógio brilhando menos que o motor revigorado, ficou com perguntas que dinheiro não tinha resposta pronta. O clima mudou, de escárnio para curiosidade. Alguns executivos aproximaram-se para perguntar sobre manutenção preventiva. Pilotos conversaram sobre rotinas de pré-voo. Até seguranças, treinados para proteger o status, escutavam com atenção técnica. Mateus, no seu tom contido, explicou a importância de ouvir as assinaturas sonoras de cada subsistema, de registrar variação de toque e de manter cheques que podem parecer excessivos, mas se previnem estatísticas que ninguém quer ver. Quando a noite caiu e as luzes do hangar fecharam a cena como em um quadro, ficou claro que algo havia sido deslocado. A arrogância do riso inicial se tornará uma lição silenciosa. Competência vence espetáculo. Mateus recolheu suas ferramentas, não para exibir vitória, mas para continuar fazendo o que sempre fez, preservar o voo com precisão. Arthur voltou para o salão laterais do hangar, segurando perguntas que talvez o levassem a aprender, ou talvez apenas a repensar a medida do seu próprio valor. O primeiro capítulo termina com um arrepio de promessa, não apenas de conflito, mas de transformação. O riso que começou a história dissipou-se. No lugar, ficou uma expectativa. Porque quando o mundo do capital e o mundo da prática se tocam, algo novo pode surgir. Respeito forjado pela realidade e histórias que o tempo se encarrega de confirmar. O som do motor do jato ainda ecoava na mente de Arthur. Mesmo dias depois, a lembrança do ronco firme e preciso o perseguia como um lembrete incômodo. Era estranho. Ele havia ouvido milhares de motores de aviões em sua vida, mas aquele som, produzido pelas mãos de um mecânico simples, parecia carregar uma mensagem. Naquela manhã, o bilionário estava cercado de seus diretores. Gráficos, contratos, lucros, o ritual diário do poder. Mas, pela primeira vez, ele não escutava as vozes ao redor. As palavras crescimento, mercado, expansão batiam nele como ondas contra a rocha, barulho sem significado. Um de seus executivos o chamou. Senhor, precisamos decidir o novo lote de manutenção da frota. Devemos seguir com a empresa habitual? Arthur não respondeu. A imagem do rosto calmo de Mateus lhe atravessou a mente. Aquele olhar não era de submissão, era de domínio. O domínio silencioso de quem entende algo profundamente. E isso perturbava. Nos dias seguintes, Arthur começou a observar as oficinas, discretamente. Descobriu que o nome de Mateus circulava entre os técnicos com respeito raro. Diziam que ele ouvia o avião respirar, que conseguia detectar falhas antes que os sensores acusassem. Curioso, Arthur pediu que uma equipe independente auditasse os relatórios de manutenção. O resultado foi chocante. Os aviões sob supervisão de Mateus tinham índices de eficiência e segurança 23% superiores à média nacional. Era uma estatística simples, mas para um empresário que acreditava controlar o mundo com planilhas, aquilo era um golpe de humildade. Por trás de uma mente técnica havia uma filosofia, a de que o valor está nos detalhes invisíveis. Arthur começou a compreender o que havia rido sem entender. Não era o mecânico que era pequeno, era ele que enxergava pequeno. A noite era silenciosa, cortada apenas pelo eco metálico de ferramentas. Mateus trabalhava com a concentração de um cirurgião. Naquela hora, o hangar não era apenas seu local de trabalho, era sua catedral. Cada som, cada reflexo, cada vibração lhe falava. Ele ouvia o que os outros ignoravam. De um ponto elevado, atrás da parede de vidro do mezanino, Arthur o observava. Nenhum segurança, nenhum assessor, só ele e a consciência. Pela primeira vez, via de perto o que antes ignorava, o processo invisível da excelência. Mateus caminhava devagar, checando pressões, escutando os sons que só lhe parecia compreender. E enquanto trabalhava, falava consigo mesmo, num murmúrio quase poético. O avião tem alma. Ele fala com quem presta atenção. Quem o trata como máquina, o destrói. Arthur o ouviu, e cada palavra pesou mais que $1 milhão. Foi quando uma sirene suave soou. Um pequeno problema elétrico em uma das turbinas. Um técnico novato correu, assustado, mas Mateus apenas levantou a mão. Calma, não é falha, é aviso. O sistema está pedindo tempo, não ajuda. Ele ajustou um conector e em segundos o painel se estabilizou.
Nada grandioso, apenas a precisão de quem entende que controle a paciência. Arthur respirou fundo. O homem que rira de Mateus, agora, sentia respeito genuíno e uma ponta de vergonha. Porque ali, no silêncio e na graxa, existia algo que os andares altos de seu império jamais haviam mostrado: honra profissional. Na manhã seguinte, Arthur fez algo impensável. Desceu ao hangar sozinho. Mateus o viu chegando, sem formalidade, sem aplausos, apenas o olhar surpreso. Arthur se aproximou devagar, as palavras saindo com esforço. Eu ri de você, e estava errado. Mateus sorriu com a mesma serenidade de sempre. O senhor apenas não me ouviu. O som certo só aparece quando o motor está pronto para voar. Arthur estendeu a mão, gesto simples, mas pesado. Dois mundos se tocaram, o do capital e o do trabalho, o do luxo e o da habilidade. E naquele aperto de mãos nasceu o início de algo maior do que um pedido de desculpas. Nasceu a semente do respeito. A manhã nasceu devagar, tingindo o céu com tons de ouro e prata. Dentro do hangar, o silêncio era quase sagrado. Mateus chegará cedo, como sempre. Mas aquela manhã tinha algo diferente. O bilionário estava lá, esperando. Arthur, dessa vez, não usava terno. Calça jeans, camisa simples, um olhar menos arrogante. Quando Mateus entrou, ele apenas disse: Hoje, quero aprender o que você sabe. Mateus franziu o senho, surpreso, mas respondeu com serenidade: O senhor quer aprender a consertar aviões? Quero aprender o que faz um avião voar, além do motor. Aquele diálogo marcou o início de algo inesperado, a inversão de papéis. O homem que antes dava ordens agora fazia perguntas. E o mecânico, acostumado a ser ignorado, agora era o mestre. Durante horas, Mateus explicou coisas que não estavam em manuais. Falou sobre vibração de fuselagem, sobre ruído harmônico, sobre como o metal fala quando sofre tensão. Mas o que mais impressionou Arthur não foi o conhecimento técnico, foi o respeito com que ele tratava cada parte da máquina. Cada parafuso, Sr. Arthur, tem sua própria importância. Mesmo menor? Perguntou o bilionário. Sob pressão, o menor erro derruba o maior avião. E o mesmo vale para a vida. Arthur ficou em silêncio. Essas palavras ecoaram dentro dele como um sermão mecânico. De repente, tudo o que ele acreditava sobre sucesso, poder e status parecia frágil. Ele começou a ver, talvez pela primeira vez, que o verdadeiro valor não está no brilho, mas na consistência. Naquele instante, o som de um avião taxiando cortou o silêncio. Era o jato que Mateus havia revisado. O piloto, atrasado, havia deixado o avião pronto para o teste de segurança. Mas quando o copiloto avisou que o piloto principal passará mal, algo inusitado aconteceu. Mateus olhou para Arthur e disse: Se quiser ver de verdade o que aprendeu, venha comigo. Arthur Piscu, Sementender. Com você? Sim. Vamos voar. Arthur nunca havia se sentido tão vulnerável. Dentro da cabine, o som do motor ecoava com firmeza e Mateus, sereno, ajustava os controles como quem toca um instrumento. Os dedos se moviam com leveza, cada gesto era uma sinfonia de precisão. Você sabe pilotar? Perguntou Arthur, com a voz tremendo. Mateus sorriu, sem tirar os olhos do painel. O mecânico que entende o coração da máquina também entende o caminho do vento. A turbina rugiu, o horizonte se abriu e o jato subiu. Arthur sentiu o estômago despencar, não de medo, mas de respeito. Aquele homem que ele havia desprezado agora o guiava pelos céus. Do alto, as cidades pareciam pequenas, e com elas, o ego de Arthur também diminuía. Ele viu as fábricas, os prédios, os aeroportos, tudo que construíra com dinheiro, e percebeu quanto era dependente das mãos e mentes que ele julgava inferiores. Mateus olhou para ele e disse: O senhor acha que o avião voa por causa do motor? Não. Ele voa porque o ar o aceita. E o ar só aceita o que respeita suas leis. Essas palavras ficaram gravadas como fogo. Arthur entendeu o recado. A vida também tem suas leis invisíveis: humildade, gratidão e propósito. Quem tenta voar sem respeitá-las, cai. O voo durou apenas 20 minutos, mas foi o suficiente para mudar uma mente. Quando pousaram, Arthur desceu em silêncio. A terra parecia diferente, mais firme, mais viva. Olhou para Mateus e disse:
Você me mostrou mais em 20 minutos do que qualquer MBA me ensinou em anos. Mateus respondeu com simplicidade. O senhor apenas precisou subir para enxergar o chão. Aquela frase virou um símbolo. Arthur não apenas aprendeu uma lição, ele se transformou. E mal sabia ele que aquele voo mudaria também o destino de centenas de pessoas. O silêncio pesa diferente quando vem depois da verdade. Arthur descobriu isso dias após o voo com Mateus. Ele voltará ao seu império, aos corredores de mármore, às reuniões milionárias, às vozes que antes o cercavam com bajulação, mas algo dentro dele havia mudado. Tudo parecia barulhento e vazio ao mesmo tempo. As palavras dos executivos soavam mecânicas. Os números nas telas, antes motivo de orgulho, agora pareciam frios, sem alma. Ele olhou pela janela de seu escritório, onde a cidade pulsava lá embaixo. De repente, entendeu. Viver em cima não é o mesmo que estar no alto. Mateus, o mecânico, seguia sua rotina simples no hangar. Mas, de alguma forma, a presença dele agora habitava o pensamento do bilionário, não como culpa, mas como espelho. Arthur começou a lembrar de cada risada de desprezo, cada olhar de superioridade, e sentiu o peso invisível da arrogância que carregara por anos. Pegou o celular. Procurou o número de Mateus. Digitou uma mensagem. Apagou. Ligou. Hesitou. Desligou. O orgulho ainda lutava, não mais contra o outro, mas contra si mesmo. Naquela noite, Arthur saiu sem segurança, sem motoristas. Pegou seu próprio carro e dirigiu até o hangar. Ao chegar, encontrou Mateus trabalhando, de novo. Era quase meia-noite, mas ele estava lá, ajustando o painel de um avião cargueiro. Arthur se aproximou em silêncio. Mateus levantou a cabeça, surpreso. Senhor Arthur? Preciso conversar, disse o bilionário, com voz baixa. Claro, pode falar. Arthur respirou fundo. Aquele voo mudou tudo. Eu percebi que construí um império enorme, mas nunca aprendi a pilotar minha própria consciência. Mateus olhou com serenidade. O senhor aprendeu. Sim. Só não tinha pousado ainda. A frase quebrou algo dentro dele. Pela primeira vez em muito tempo, Arthur sentiu vontade de agradecer. De verdade. Sem status, sem máscaras. Obrigado, Mateus, por me deixar ver o que realmente sustenta o céu. Mateus sorriu, limpou as mãos engraxadas e respondeu. O céu não precisa de sustentação. Quem precisa é o homem que quer alcançá-lo. E naquele instante, Arthur entendeu. Humildade é a pista de pouso da sabedoria. O café estava morno, mas o momento era quente de verdade. Mateus e Arthur ficaram lado a lado, sem pressa de falar. O silêncio entre eles não era desconfortável, era honesto. Depois de alguns minutos, Arthur quebrou o gelo. Você sempre trabalhou aqui, Mateus? Desde garoto. Meu pai também era mecânico. Morreu ajustando uma turbina velha, mas me ensinou algo que o senhor entenderia hoje. Arthur virou o rosto, atento. O quê? Que não existe trabalho pequeno. Existe homem pequeno diante do próprio trabalho. As palavras ficaram no ar, como fumaça que desenha o tempo. Arthur assentiu, com os olhos marejados. Eu fui esse homem. Todos somos, até entender que o respeito é a verdadeira riqueza. Um som distante de motor ecoou, outro avião pousava. Arthur observou, e pela primeira vez, aquele ruído parecia música. Não de máquinas, mas de propósito. Mateus, disse o bilionário, quero mudar a forma como minha empresa trata os técnicos, os engenheiros, os trabalhadores. Quero que todos entendam o valor de quem faz o voo possível. Mateus o encarou e sorriu. Então o senhor está pronto para voar de novo. Arthur riu, um riso sincero, não de arrogância, mas de libertação. Naquele momento, o homem que ria de mecânicos agora se ria de si mesmo. Não com culpa, mas com leveza. Ele entendeu que não precisava mais provar nada. O verdadeiro sucesso não era ser o homem mais rico do aeroporto. Era ser o homem mais grato da pista. Enquanto as luzes do hangar diminuíam, Arthur olhou uma última vez para o jato. O reflexo do metal parecia devolver sua própria imagem, mas diferente. Agora ele via um homem simples, sem título, sem fortuna, apenas humano. E pela primeira vez em sua vida, Arthur se sentiu leve bastante para voar sem precisar de asas.
O sol nascia devagar, espalhando tons de ouro sobre o metal frio do jato. Aquele mesmo avião que um dia fora símbolo de poder agora parecia apenas uma máquina, silenciosa, calma, à espera de um novo propósito. Arthur estava lá, parado ao lado de Mateus. Duas figuras tão diferentes, agora unidas por algo que o dinheiro jamais poderia comprar. Respeito verdadeiro. Está bonito hoje, não é? Disse Mateus, olhando o céu. Arthur sent you, respirando fundo. Bonito, leve, como se o mundo tivesse ficado mais simples. Mateus sorriu. O mundo sempre foi simples, Sr. Arthur. A gente é que complica. Arthur riu e percebeu como fazia tempo que aquele só saía do peito de verdade. Não o riso de arrogância, nem de vitória, mas o riso de quem finalmente entende a própria jornada. Ele então contou algo que vinha guardando desde o voo. Sabe, depois daquele dia, comecei a visitar os hangares, conversar com os técnicos, com os mecânicos, e sabe o que percebi? O quê? Perguntou Mateus. Que todos eles falam de você. Dizem que você os ensinou a ouvir o avião respirar. Mateus abaixou o olhar, tímido. Eu só ensinei o que aprendi ouvindo silêncio. Arthur colocou a mão em seu ombro. E esse silêncio salvou mais de um voo. Inclusive ao meio. Os dois ficaram ali por um instante, apenas observando o horizonte. Nenhum deles precisava dizer mais nada. A história que começou com risadas agora terminava com gratidão. Arthur decidiu, ali mesmo, criar uma fundação em nome do pai de Mateus, uma escola técnica gratuita para jovens apaixonados por mecânica e aviação. O nome, Projeto Asas da Terra. Quero que os meninos aprendam como você ensinou, que o verdadeiro voo começa no chão. Mateus engoliu em seco, emocionado. Então o senhor vai fazer muita gente voar. Arthur. Ele sorriu. Eu só estou devolvendo o que recebi de graça. O vento soprou forte, levantando poeira da pista, como se o próprio céu tivesse ouvido aquelas palavras. Era o fim de uma história, mas o começo de algo muito maior. O rugido das turbinas preencheu o ar. Arthur observou o avião ganhando altitude, desaparecendo no azul infinito. Por um instante, sentiu o mesmo frio na barriga do dia em que voou com Mateus, aquela mistura de medo e admiração que só os grandes aprendizados trazem. Mateus se virou, pronto para voltar ao trabalho. Mas antes de dar o primeiro passo, Arthur o chamou. Spear. Mateus parou. O que foi? Eu só queria dizer que aquele dia, quando vi de você, eu era cego. Mas agora, toda vez que vejo um avião subir, eu lembro que foi você quem me ensinou a enxergar. Mateus sorriu, com a simplicidade de quem entende o valor das pequenas vitórias. Não fui eu, Arthur. Foi o céu. Eu só te mostrei onde olhar. As palavras ficaram suspensas no ar, como poeira de luz. Arthur sentiu lentamente. E pela primeira vez, não havia hierarquia entre eles. Não havia patrão e empregado. Havia apenas dois homens que se reconheceram pela verdade. Enquanto caminhavam em direções opostas, Arthur olhou mais uma vez para trás. Viu Mateus de costas, ainda com o uniforme manchado, caminhando com passo firme. E algo dentro dele se moveu. Uma certeza silenciosa de que o mundo ainda podia ser justo, desde que as pessoas certas estivessem no comando das coisas simples. Nos meses seguintes, o projeto Asas da Terra ganhou força. Centenas de jovens ingressaram nos cursos, aprendendo não só a mexer em motores, mas também a cultivar valores. Na entrada da escola, uma placa de metal brilhava com o lema que Arthur e Mateus criaram juntos. A grandeza não está em voar alto, mas em nunca esquecer o chão que te levantou. E toda vez que Arthur passava por ali, ele parava e observava os estudantes. Sorria discretamente, como quem entende que a vida só faz sentido quando você compartilha o que aprendeu caindo. Num fim de tarde, sentado próximo à pista, ele olhou o céu e murmurou. O bilionário riu do mecânico, até o ver pilotar o avião em segundos. E o tempo mostrou que aquele riso foi o primeiro passo do meu próprio voo. O vento soprou suave. Um avião cortou o céu, e por um breve momento, Arthur jurou ouvir a voz de Mateus dizendo ao longe: o som certo só aparece quando o motor está pronto para voar. E então ele sorriu, não como bilionário, nem como ex-arrogante, mas como o homem que finalmente aprendeu a voar com o coração.